Olá, olá. E aí, filha, vamos começar essa live? Vamos começar essa live? Você também concorda? A gente vai chamar o Pedro daqui a pouco, o Pedro Moreira. Você tá doida pra ver o Pedro falar, né? Eu tô. Isso mesmo, isso mesmo. Pessoal, hoje a gente vai ter a Estela como coparticipante da live do Pedro Moreira. A gente vai convidar o Pedro já já para conversar, mas não tem como começar a conversar com o Pedro sem chamar, sem ter a Estela aqui do lado. O Pedro é um grande amigo de longa data. É, Pedrão, você tá aí? Eita! Olha quem chegou. Aí está ela! A Hoje decidi baixinha. trazê-la. Muito bem, muito bem. Não tinha como. Não tem como iniciar uma conversa contigo sem mostrar a baixinha aqui, cara. Claro, acho que fazes muito bem, acho que fazes muito bem. Vai ter tudo a ver com isso. Não, tem tudo a ver. Não, é muito bacana porque ela vai conseguir ter um histórico bem legal de pessoas para que o pai dela está conversando, pessoas que vão realmente Claro. mudar bastante essa sociedade toda. Já começou a É, escola, já começou a escola. pois é, exatamente. E ela tá aqui doida para ouvir você falar um pouco e contar um pouco da tua história. Eu vou passar aqui para a Lu, a gente já começa mesmo. É, Boa, Pedrão, eu boa. queria, eu queria te agradecer o convite, cara, de cara. É, realmente é muito especial ter você aí nessa conversa, você sabe disso. Muitos anos que a gente não se É vê. verdade, é verdade. Então, já de novo, te agradecer, cara. A gente, aqui, a Infinite Talks, ela nasce com o intuito de fazer as pessoas conhecerem, na verdade, profissionais que modificam, né, a sociedade, que Uhum. transformam a sociedade, que significam de alguma forma. É, e nada mais bacana e especial do que ter você, um grande de um educador. Desde sempre a gente conversa, e desde quando a gente se conheceu, a É gente fala, verdade, é cara, verdade. a gente vai atingir locais interessantes. Eu queria que você contasse um pouco, na verdade, para todo mundo, quem é o Pedro Moreira e como é que como é que foi essa tua jornada para se tornar esse educador aí. E aí a gente conversa sobre esses projetos que você tem desenvolvido e vai ser bem Muito bacana. bem. Sim, temos algumas coisas para falar. Vamos lá ver quanto tempo é que isto vai durar. Não Olha, tem antes de mais problema. queria-te agradecer Que dure bastante. tudo pela noite dentro, exatamente. Até o meio-dia, como a malta dizia. Olha, eu antes de mais queria-te agradecer também o convite, é verdade, já não falávamos há muito tempo e agora que meteste nestas andanças das talks digitais, queria-te agradecer muito o convite. E vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso, acho eu, sobre o nosso mestrado, que é a razão, se calhar, de nós estarmos aqui a falar. Exato. Não estaríamos aqui a falar se não tivesse sido mestrado, mas acho que mais à frente teremos a oportunidade para contar essa experiência magnífica. Mas olha, então pronto, Pedro Moreira, não é? Como tu conheces, muita gente não deve conhecer, principalmente a malta que deve estar a assistir aí do É. Brasil. Biólogo marinho, sempre, desde muito pequeno que já sabia o que é que queria fazer. Não houve grandes dúvidas. E as principais razões de isso ter acontecido você também já conhece, porque também já Eu, teve a oportunidade. eu conheço. Já, Mas o pessoal não conhece, tem que pessoal não conhecer. conhece, exatamente. Ou seja, já tiveste a oportunidade de conhecer a família magnífica onde eu tive o prazer de nascer e também as boas escolhas de vida que fizeram em comprar uma casa em Peniche por ter essa proximidade ao mar e também por fazermos surf também ligou logo desde muito cedo ao mar. Mas pronto, então a minha aventura pelo mar acho que começou com a licenciatura. Como te disse, eu sabia o que é que eu queria fazer, mas sabia que queria biologia marinha, mas não achava que biologia marinha podia ser um bocadinho limitado. Ou seja, podíamos já estreitar um bocadinho as coisas e então decidi por tirar a licenciatura em biologia já com a ideia de que iria seguir mais tarde ou mais cedo
biologia marinha. Uhum. E, e assim que mesmo durante a licenciatura foi aí que comecei, ou seja, o meu foco sempre foi a ciência, e nós também falamos um bocadinho sobre isso, ainda no outro dia quando preparávamos este direto estivemos a falar um bocadinho sobre isso, da ciência andar a chatear muita gente por ser muito custosa de fazer, é preciso pedir muitas autorizações, é preciso pedir muito dinheiro, a academia, como tu sabes, e se calhar também vais poder falar um bocadinho disso, porque há aqui malta portuguesa a assistir também que gostava de ter esse insight, essa experiência tua de teres Que bom. formado a empresa, mas é como tu dizes, e eu já ouvi tu falares, porque tenho acompanhado um bocadinho as conversas que tens feito, Que bom, apesar de fico feliz. aqui darem uma hora extremamente tarde, estamos a falar de 1, 2 da manhã, mas consegui apanhar alguns bocadinhos de algumas e foram muito, muito interessantes. Então, mas foi aqui na licenciatura que me comecei a chatear um bocadinho com a ciência, e comecei logo aqui a trabalhar. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Tem Faz, muitos faz, interrompe. cursos, vários cursos de biologia marinha em Portugal? Ou é menos frequente, assim? Como que é essa Não, realidade da universidade aí? felizmente, felizmente tem. Eu acho que para o país que nós somos, não é? 10 milhões de habitantes, somos muito pouquinhos. Acho que termos 4, 5, 6 cursos de biologia marinha, estou-me a esquecer, se calhar há mais, mas pelo menos 6 ou 7 cursos de biologia marinha espalhados pelo país, quer aqui no continente, quer nas ilhas, e todos bastante bons. Ou seja, Que bacana. Nesse aspecto acho que, ou pelo menos daqueles que eu conheço, daqueles que eu tenho amigos que frequentaram, ou conheço algum professor, são muito bons, a comparar com a nossa experiência internacional que temos. Mas pronto, queres saltar já um bocadinho para o mestrado, porque acho que é aqui no mestrado que, sei lá, que a coisa começa a alinhavar-se mais. Uhum. Ainda para mais porque foi um mestrado bastante diferente, não é? Foram 2 anos passados aqui longe do sítio onde costumava estar e estudar. E queres falar um bocadinho sobre isso? Não sei. Queres Com começar tu? O que certeza, com é que isso foi certeza. para ti? Porquê é que foste para um É, mestrado internacional? então, cara, isso na verdade na Europa, acho que é mais fácil das pessoas visualizarem a possibilidade, né? Então, Uhum, porque, claro, pelas dimensões. Então, aqui, se imaginar, todos os países da Europa cabem dentro do mapa do Brasil. Então, é só verdade. nisso você imagina que seriam, por exemplo, como se a gente migrasse entre estados, né? Como se a gente viajasse para um estado, fosse para outro, e tarará. E É como se o Brasil acontece, fosse uma Europa inteira, não é? Uma União Europeia, exato. digamos assim. Não, só para Uhum. você ter uma ideia, o meu doutorado aqui foi no Rio de Janeiro, mas o meu campo foi no Nordeste. Cara, a distância eram milhares de quilômetros. Então, você imaginar isso é como se você fizesse realmente o teu doutoramento aí em Portugal e o teu campo fosse na Alemanha. Sim, a realidade é completamente diferente, exatamente. É, Nós aqui, em um dia, fazemos do norte ao sul do país, porque corre o país inteiro não é em 24 horas tranquilo. E por é. isso é uma realidade bastante diferente. Eu sempre quis fazer Erasmus, sempre tive assim um bocadinho esse bichinho. Só que nós aqui os nossos cursos há uns tempos, houve aí um processo que se chama processo de Bolonha, e então os cursos acabaram, muitos deles, encurtados, como é o caso de Biologia, Uhum. que foi encurtado até apenas para 3 anos, ou seja, quem é que consegue ser biólogo ao fim de estudar apenas 3 anos? É A impossível, não diferença é? é grande. Tipo, e esse é um grande não é um problema, ou seja, tu acabas de uma licenciatura, por melhor que ela seja, tendo apenas 3 anos, tu não estás preparado, tu não sabes escrever um artigo científico, tu não sabes concorrer a Sacrifica financiamento, nem onde bastante, é que há né? financiamento, sabes aquela teoria, coisas não muito aplicadas, né? Aquela ciência fundamental Que é que a se dão num ciência na curso prática, naquelas. né? Sim, que é muito importante e que infelizmente cada vez esse tipo de ciência, né? Essa ciência fundamental, cada vez se faz menos, o que é uma pena, porque depois
encontra-se bastantes dificuldades quando se quer fazer ciência aplicada e faltam esses buracos de conhecimento lá no meio que na altura não se estudou porque não serviam para nada, mas se calhar fazia falta ter-se sabido na altura. E então, falando um bocadinho do mestrado, acho que utilizei o mestrado um bocadinho para me vingar da licenciatura, ter sido muito curta, e em vez de fazer um semestre ou um ano fora, acabei por fazer o mestrado, como tu, todo fora. É uma experiência muito engraçada, mas também queria falar-te de que, não sei, aqui quando eu fui para o mestrado, e o mestrado é super bom, tudo aquilo que nos ofereceu, a experiência que nos deu, e é muito convencido que ia fazer o mestrado internacional super bem, não é? Tipo, quando voltar, se voltar, trabalho garantido, mas isso não foi bem verdade. Não só porque quando nós acabámos o mestrado, aqui a Europa estava numa profunda crise económica e como é lógico, a ciência Uma das foi primeiras a altamente. sair, né? Não é fundamental, então é logo das primeiras a ser cortada. Então acho que houve um bocadinho de dificuldade, acho que não só minha, mas com muitas outras pessoas que eu conheci que nessa altura andavam à procura de bolsas de investigação ou algo parecido para seguirem com a sua carreira. Mas eu acho que o mestrado acabou por, apesar de ter tido esse revés negativo, que foi quando eu voltei, eu não tinha trabalhado durante 2 anos com nenhum professor aqui em Portugal, ou seja, foi difícil voltar a entrar dentro da academia, dentro dos grupos de Pois investigação é. mesmo. E você sabe, só te interrompendo um pouco, que isso é uma verdade aqui também. Porque como é que foi no meu olhar, né? Cara, aqui a gente tem um monte desses mestrados de 2 anos, só que você faz na tua universidade, você não precisa ir para fora, é a mesma língua. é, Uhum. E aí é interessante a gente falar um pouco desse mestrado, porque aqui no Brasil pouca gente sabe da realidade do que são os Erasmus. E acho que só para ilustrar, que foi um. Na verdade, o Erasmus Mundus ele é um programa, né, da União Europeia em que as pessoas subscrevem novos mestrados e um comitê avalia dizendo, cara, ele merece, eu vou financiar esse mestrado por, sei lá, 4 anos, até o Uhum. mestrado se estruturar. O que foi interessante no nosso, que, cara, fora de qualquer realidade brasileira, era o consórcio de 6 universidades ao mesmo tempo, né? Em Uhum. que a Sim. gente podia ir para um lado, para o outro, para um país ou para o outro, fazer disciplinas lá, e no final de tudo você recebia o diploma válido por 6 universidades. Cara, isso é, Claro. isso é fantástico, isso é muito raro Sim. aqui. Sim. E é uma realidade muito do Brasil, quando você vai para fora, e da América Latina, na verdade, tá? Eu conversei com o Alexander Pérez algumas lives atrás, é, Uhum. em que ele falou muito nisso, assim, a escolha dele não era ir para a Europa, ele é peruano, não era ir para a Europa para fazer um doutoramento, era vir para o Brasil, por conta da proximidade e porque as pessoas, como você falou, você ficou 2 anos ou 4 anos fora, agora você está voltando, Uhum. quem é o Pedro? O Pedro, Exato. o Pedro É, saiu é, por que- dois é mesmo anos. essa situação, exatamente. É mesmo essa situação. E lá está, mais uma vez, aqui somos um país muito pequeno, é tudo bastante limitado e, no fundo, as pessoas que trabalham na área da biologia marinha aqui em Portugal acabam quase por se conhecer umas às outras, em conferências ou de irem trocando de institutos em que trabalham ou diferentes projetos, acabam por se cruzando e como aqui quase que nos contamos pelos dedos das mãos, tipo, acabamos por ser um mundo muito, muito pequenino e Uhum. também muito, muito fechado. Mas eu acho que não só o facto de. Acho que o mestrado é muito engraçado e foi muito importante, não só pelo facto de poder trabalhar fora, não é? Trabalhar no estrangeiro, que hoje em dia acho que é essencial, não é? Num mundo cada vez mais global. É importante sairmos aqui do nosso quadradinho. O meu Portugal é mesmo um quadradinho.
E, Bem bonitinho, bem arrumadinho. é maravilhoso, é um É quadradinho maravilhoso. maravilhoso. É maravilhoso, não há nada como isto, é verdade. Mas é de facto, é pequenino e cada vez mais acho que temos que pensar globalmente, não é? Porque é que eu aqui em Portugal não posso estar a ter impacto no Brasil, ou porque é que não posso estar a ter impacto Sim. do outro lado do mundo. Mas eu queria chegar aqui ao fundamental que do mestrado, porque para além de passares por uma data de universidades diferentes, conheceres montes de grupos de investigação diferentes a trabalhar nas mais variadas coisas, é a oportunidade de conhecer os teus colegas, porque os teus colegas vêm também Uhum. de todos os cantos do mundo. E eu acho que essa experiência é muito enriquecedora. Ah, E muito. queria, por exemplo, falar, só frisar, podíamos falar de muitos nomes aqui, de colegas nossos, mas queria dar o exemplo do Mohamed, com quem eu ainda mantenho contacto. É muito engraçado, porque as decisões que nós tomamos aqui em Portugal, em Biologia Marinha, podem não ser as mesmas que são eficazes no Egito, ou nas Filipinas, na Uhum. Camil, ou onde quer, ou no Chile, por onde eu também passei. Ou seja, enquanto nós aqui se calhar olha, vamos ali criar uma área protegida, assim assado, se calhar noutro sítio do mundo a solução pode não passar por uma área protegida, mas pode passar por outro mecanismo qualquer de proteção, Uhum. marinha. E essa experiência foi muito engraçada. E ainda é mais importante essa experiência quando vocês, não europeus, porque a Europa, ao fim e ao cabo, é quase que um só país, apesar de falarmos línguas Sim. diferentes. Os sistemas são todos muito parecidos e o vosso input, quem vem de fora da União Europeia, dizer, epá, espera lá, mas é que vocês aqui, se calhar, o vosso rendimento mensal é de 1.000 ou de 1.000 e tal euros e se calhar podem ter áreas protegidas porque os pescadores podem ir fazer outra coisa. Se É. calhar no Brasil ou em sítios com menos desenvolvimento, em alguns locais onde há menos desenvolvimento, se calhar essas soluções não são tão fazíveis. E por isso eu acho que esse input, acho que o mestrado tem muito a ganhar em abrir-se, apesar de ser um mestrado europeu, em abrir-se aos alunos de todo o mundo. Mais Não, não tenha, alguma. não tenha dúvida. Isso foi algo que fez com que minha vida mudasse completamente, né? Então, Uhum, uma coisa, e isso é interessante, assim, porque o brasileiro tem um comportamento de achar é, que a gente tem de menos e que a gente não sabe uhum, fazer tão bem quanto os países ditos de primeiro mundo e coisas do gênero. Então, assim, a oceanografia aqui foram 5 anos, né? Então, uhum, saí daqui e quando eu fui fazer o mestrado lá fora, eu tinha iniciado o mestrado aqui no Brasil. Aí eu tinha tido quase um ano aqui no Brasil do mestrado. Aí quando eu fui para fora, eu cheguei, claro, tem toda a barreira da língua, que não é tão comum aqui, a Pois, gente... mas tu és maluco, tu andavas a fazer dois ao mesmo tempo. Muitos, não, É mas maluco. aí, eu assim, no começo eu achei que ia ser legal, e deu certo, consegui terminar os dois, mas eu adoeci no final do segundo, do final do último mestrado, porque era impossível, cara. Impossível Pirou, você. como você diz. Pirei, Pirou, exato, pirou. pirei. Não tinha como. E uma das coisas mais legais foi isso, assim, foi a quantidade de países juntos discutindo sobre a mesma coisa. Então você Uhum, ouvia gente do Egito, das Filipinas, da Tailândia ali do lado, do Egito aqui, do Brasil, sabe, da Colômbia. Tinha um monte de gente com olhares diferentes e todo mundo querendo uhum. aprender. Biodiversidade marinha e conservação ambiental. É Assim, verdade, e o é pessoal verdade. discutindo sobre isso. Então, eu lembro, inclusive, que tinha gente assim falando, porque isso aqui é errado, porque o importante é você comprar de pessoa. Eu lembro que tinha uma questão sobre comprar peixe, recursos pesqueiros de pescadores artesanais ou comprar de conglomerados que realmente estruturam conservação ambiental e tarará. E eu lembro, acho que foi até Uhum, no segundo ano já que eu tive essa conversa. E aí eu falei, cara, mas a realidade no Brasil tem pescadores artesanais, onde a maior parte da pesca brasileira não é industrial. Então a gente tem uma outra realidade lá, que a gente precisa uhum. pensar de uma outra forma.
E aí isso fez com que, eu acalmasse os ânimos, porque eu sabia que tinha muito mais diversidade de informação e conhecimento no mundo de como ajudar e como atuar na conservação ambiental ou na educação ambiental, do que o Brasil tinha me ensinado. Uhum. Então, e inclusive é a vontade de ter você aqui, é isso, é mostrar, porque aqui no Brasil, de verdade, a ciência marinha, ela é pouco valorizada. Tá? Ela está crescendo a valoração sobre isso. E o Brasil tem quase 8 mil, ou mais de 8 mil quilômetros de costa. E as Pois. pessoas não valorizam tanto as ciências marinhas, não valorizam tanto a biologia marinha. E diferente de Portugal, que tem uma história única com o Mas mar. sabes que isso aqui também acontece um bocadinho e até é algo que a gente costuma falar um bocadinho com as pessoas em algumas sessões de educação ambiental. É o porquê de Portugal. Portugal vai para o mar, deixa de ir para o mar, vai para o mar, deixa de ir para o mar. Como, É uma como tu maré. sabes, exatamente, é mais ou menos isso. Nós, quando não temos mais nada, vamos para o mar. É mais ou menos isso. Então, descobrimentos, não é? Como tu, acho que é uma secção da história que tu adoras, acho eu. Muito. Os descobrimentos começa por aí, não é? Pela epopeia portuguesa nos descobrimentos. Mas depois dos descobrimentos, depois desses séculos, em que vinha muita coisa das colónias, acabou por se perder um bocadinho o interesse. Até que durante o tempo da ditadura, essas colónias eram importantes fontes de rendimento para o Estado Novo, não era para a Sim. ditadura. Então tivemos então a guerra colonial, na qual o Brasil já se tinha separado, felizmente não teve grande impacto nessa guerra colonial, Pô, mas mas nas outras infelizmente, todas a gente teve. exatamente, mas destas escaparam a tempo. Mas de facto para Angola, para Moçambique, para Cabo Verde e assim outras colónias portuguesas foi devastador. E após o Estado Novo ter caído, e após ter acabado a guerra do ultramar, pela posse das colónias portuguesas, mais uma vez o mar em Portugal voltou a ficar esquecido. Porque houve o crescimento da Europa, não é? Mais tarde veio-se a formar a União Europeia e, entretanto o Euro. E foi só em 1998, e nós gostamos muito de falar nisso, porque de facto acho que houve um cliquezinho com a Expo 98, que se realizou em Lisboa, aquela exposição Uhum. que viaja pelo mundo, exposição mundial, e que teve como tema os oceanos, a água e os oceanos. E então lá está, foi a desculpa perfeita para construir o Retomar. oceanário Foi retomar daí que o e cenário foi criado. é daí que É nasce o da oceanário Expo. e toda aquela zona ali, que eu não sei se tiveste a oportunidade de visitar quando. Sim, foi, Sim, foi, sim, foi. sim. Ou seja, toda essa zona foi tudo remodelado. Ou Deixa eu até te seja, contar, deixa eu até te contar isso. Primeira vez que eu diz fui isto. para Europa, eu fui para Alemanha, fazer um estágio lá na Alemanha. E eu fiz escala em Lisboa. Eu ia ficar 7 horas em Lisboa, tá? Primeira vez indo para lá. Cheguei no aeroporto e queria ir pro oceanário, né? Falei, quero ir pro oceanário de toda maneira. Lá no aeroporto eu perguntei pro cara, cara, o oceanário é perto daqui? Aí, melhorzinho. Falou, você gosta de caminhar? Eu falei, pô, não tenho problema. É só seguir reto aqui que você vai dar no oceanário. Pois, é verdade, é só descer, exato. Eu Demoras, fui, demoras demorei muito pra chegar no oceanário, a pé é um mas cheguei. bocadinho, a pé é um bocadinho. Lindo, né? E a Isto não é São estrutura, Paulo, mas ainda é grande, não. nossa, é muito grande, é muito grande, é muito grande. Mas aí não sabia, a história do oceanário é disto. Mas modificou completamente o cenário, né? E como pelo menos, o turismo ficou muito grande nessa região, né? Por conta do cenário. Sim, E o processo educacional deve ter. Como que foi isso? Como que você viu? sim, eu era muito pequeno, na verdade, quando foi a Expo 98. Sim. Eu tinha 8 anos e tenho assim vagas recordações, mas acho que foi algo em que todos os portugueses lá tiveram. Eu tenho recordação das linhas daquilo e lá está, todos os países que vieram trazer um bocadinho da representação da sua cultura,
sempre aqueles países que tinham mar, não é? Sempre tentaram trazer algo relacionado com o mar. Então, não só para a população portuguesa, e não é para me gabar, mas nós aqui portugueses até temos fama de organizar bem as coisas. Tivemos o Euro 2004 que correu super bem, tivemos esse da Expo 98 que também correu super bem. Mas isso para dizer que acho que não só teve esta Expo 98 não só teve um impacto nos portugueses de se sentirem mais ligados ao mar, que nessa altura não havia tanta ligação, a malta estava mais a perceber como é que a União Europeia ia resultar, como é que iria aparecer o euro e assim, não. E estávamos um bocadinho desligados do mar. Não só foi importante por isso, como também para mostrar ao mundo que Portugal estava interessado em continuar a sua exploração marinha. E por isso acho que foi assim foi um ponto muito importante, que nós enquanto educadores costumamos frisar muito esse ponto de 1998 com a Expo, Que legal. em termos de Portugal voltar a investir ao mar, Portugal a perceber da riqueza que tem aqui, porque no fundo nós, se formos a contar com a área de mar, nós devemos ser, se não o maior país da Europa, nós somos o segundo ou terceiro maior país da Europa. É. Nós, 97% do nosso território está debaixo d'água. E nós ainda sabemos praticamente zero acerca dele. Conhecemos assim, alguns pontos importantes, não só aqui na costa, como é lógico, é bem explorada, ou na costa das ilhas, mas agora começamos a ir mais para o Oceano Profundo e a zona dos Açores, como na terça-feira estiveste a falar da importância dos Açores para a conservação marinha e para novas descobertas, porque é um ponto de alto interesse que está ali mesmo no meio do Oceano Atlântico, mesmo ainda ilhas a serem formadas, não diria diariamente, mas praticamente. Numa escala tempo geológica, não é? Um sítio onde ainda se pode ver a terra viva. E o facto de ser um local tão inóspito, tão afastado Isolado. de tudo, ainda é de uma beleza extraordinária mesmo. É mesmo a pérola do Atlântico, sem dúvida. Não, a gente, como oceanógrafo, a gente é maluco, a gente tem que ir, eu quero ir. Pois lá, assim, lá é o paraíso do oceanógrafo mesmo, só hidroventos, como é que chama aquilo agora aquelas fumarolas que tens no fundo do mar? Fontes hidrotermais? Exato, os Assim hidrotermais. há até uma história muito engraçada de uma fonte hidrotermal que se chama Rainbow, arco-íris, e é muito engraçado porque ela já se... E vou aproveitar este momento para introduzir o próximo sítio onde eu trabalhei. Esta fonte hidrotermal que foi descoberta localiza-se já fora da plataforma continental portuguesa. Mas por ser um sítio de interesse, ou seja, tem águas internacionais, qualquer pessoa pode Explorar. ir lá explorar aquilo, não é? E então Portugal conseguiu demonstrar a importância ecológica dessa fonte hidrotermal e também um bocadinho da sua continuidade geológica, porque na verdade a plataforma continental, e tu deves perceber isso, é definida pela sua continuidade geológica, pela sua assinatura geológica. Então Portugal conseguiu aumentar mais um bocadinho a sua plataforma continental, exatamente para poder proteger esse local. E é para proteção mesmo ou se tem plano de exploração? Acho que se houver projeto de exploração não está para breve. Acho que neste momento os países estão a correr, ou seja, neste momento há todo um processo que já leva anos na Organização das Nações Unidas, em que os países podem estender a sua plataforma continental. Ou seja, a plataforma continental é diferente da Zona Económica Exclusiva. Na Zona Económica Exclusiva eu tenho direitos sobre tudo que é recursos, quer esteja no fundo do oceano, quer esteja na coluna d'água, como é os peixes. No caso de ser plataforma continental, eu só tenho direito de exploração sobre o que está no solo e no subsolo marinho. Ou seja, se passarem peixes por ali, qualquer pessoa pode apanhar. Mas se houver petróleo ali em baixo, esse petróleo há de pertencer a quem for o dono dessa plataforma continental. E então as Nações Unidas permitiram, desde há uns anos, que os países estendessem a sua plataforma continental,
eu penso que um bocadinho na ótica de se isto pertence a alguém, há de estar protegido, não é? Porque quando não é ninguém, é o primeiro a chegar, é o primeiro a limpar. Ou seja, o facto de pertencer a alguém pode fazer com que essa pessoa explore, mas já é por conta e risco da pessoa explorar. Ou seja, se tu explorares aquele recurso, és tu que vais ficar sem ele porque ele está Sim. no teu território. Ou seja, dá uma responsabilidade extra ao país que acaba por estender a sua plataforma continental. Mas queria pegar nisto na plataforma continental porque, na verdade, depois dessa crise de voltar do mestrado, como falámos há bocado, e de ser difícil de me integrar aí no mundo académico e científico aqui em Portugal novamente, principalmente naquilo que eu queria fazer, porque, na verdade, eu nunca tive necessidade de fazer muitas coisas que não gostava, felizmente, e, e então e então esperei por aquilo que eu queria fazer, ou seja, não ia estar a aceitar uma bolsa só porque ia ter uma Sim. bolsa e queria estar, ou seja, queria aceitar uma bolsa em que eu quisesse mesmo Que você estudar ou acreditasse, fazer, claro. exatamente, fazer qualquer coisa de interessante e não só para estar a receber o dinheiro ao final do mês. E então foi aí que entrei na MEPC, que é a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. É um organismo do Estado e que foi criado apenas com a missão de escrever esta proposta então para as Nações Unidas, entregá-la nas Nações Unidas, ser apreciado pelo Comitê de Limites de Plataformas Continentais, para Portugal poder estender a sua Os seus limites. plataforma Que legal. continental. Está Isso foi em agora que neste ano, Pedro? momento. Isto foi 2015? 2000 e... 16? Acabámos o mestrado em 2014, foi? Isso. Não. Aham. Então há de ter sido para aí final de 2015, por aí, sim. Ahm, e então tive lá um ano e estive a trabalhar no projeto que era o Biomar PT, e então tínhamos o objetivo de trabalhar com espécies não indígenas, de invertebrados. Ou seja, catalogar um bocadinho, principalmente aqui na área de Lisboa, os invertebrados não indígenas que nós temos aqui na nossa costa, e até acabámos por produzir uns guias de campo, ou seja, guias de identificação para que as pessoas possam identificar essas espécies não Mas indígenas e também. e isso macro? São espécies macro ou está falando Sim, 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 sim. Estou a Tá. falar de tunicados, de crustáceos, de moluscos, algas E, também, o rumo de algas. e esses E isto tudo, guias, tudo as tinha. pessoas... Perdão, Diz, não. diz, diz. Diz, 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 diz. Fernando, esses guias que foram criados, a população conseguia devolver para vocês essa informação das identificações? Como era? Não. Era mais Não, isso, isso, educativo. isso era o ideal. Isso, por acaso, há um projeto de ciência cidadã aqui também muito engraçado em Portugal, que é o Biodiversity for All. Eu acho que até o projeto pertence a redes internacionais, em que isso acontece, mas não é só para invertebrados marinhos, não é? Ou seja, Sim, é para toda a toda a biodiversidade gama. em geral, em que tu podes dar um passeio, podes registrar as espécies que vais encontrando e depositá-las na base de dados, depois é confirmado por alguém que Com pertence à especialistas e tal. organização, exatamente, que perceba mais do assunto, e depois é incluído na base de dados e é open source, ou seja, está disponível para qualquer cientista, qualquer investigador que queira utilizar esses dados poder usá-los. Este, no nosso caso, eram manuais mais técnicos, ou seja, não era tanto aquele guia de campo, estás a ver, que tu levas no bolso para a praia Uhum. ou quando vais andar de barco. É mesmo assim um livro para teres em casa, consultares, tirares alguma Que legal. dúvida ou trazeres uma foto para casa. E o projeto tinha um financiamento limitado, ou seja, acabava no tempo. Era daqueles projetos da VA Grant, financiados pela Finlândia, Suécia, Noruega, acho que mais, Caramba. mais uns quantos assim. E então são projetos, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou seja, isso não estava contemplado no projeto. No entanto, havia a MEPC e mesmo o próprio projeto Biomas tinha uma base de dados
depois antes de eu chegar lá eles faziam campanhas oceanográficas, ou seja, passavam, por exemplo, uma semana nos Açores, ou 2 semanas nos Açores, com mergulhadores, convidavam malta voluntária às vezes, tipo mesmo que só queria ir 2 semanas para os Açores mergulhar Meu Deus. e pronto, muitos dados vieram daí, mas acho que chegou um bocadinho à conclusão que era muito dinheiro para pouco dado. Ah, é mesmo? E aí encerraram. Epá, não, a MPC continua. Essa maneira de recolher dados é que acho que foi Ah, tá. um bocadinho alterada. Mas agora a MPC está mesmo focada na questão da proposta dos limites da plataforma continental. É mesmo, acho que é mesmo importante, não só para a ciência, mas também enquanto país, acho que é importante que esse passo seja Ah, dado. com certeza. Há países que já o conseguiram. Mas pronto, essa bolsa que eu tive na MPC foi também um ano. Esses guias técnicos sobre os diferentes grupos de organismos invertebrados não indígenas da nossa costa deu também origem a cursos, ou seja, cada guia, cada grupo de animais tinha um curso com um formador convidado. Mas foi também uma bolsa, porque aqui a malta da investigação, assim como aí deve de É. acontecer, a malta vive assim ao ano, ou a cada 2 anos, ou Tem que renovar, tem que buscar outro projeto. epá, É por aí. mais do que calçar as botas e ir para o campo e andares a tirar dados ou o que quer que seja, estás preocupado com o que é que vais fazer daqui a 6 meses ou o que é que vais fazer daqui a um É. ano. E depois acaba por limitar um bocadinho, é um bocadinho aquilo que estávamos a falar há bocado, acaba por limitar os projetos no tempo e se calhar poderia-se fazer mais com aquilo que foi feito do Uhum. que estar só a meter na cabeça, olha, cumprimos aquilo que nos propusemos, para o dinheiro que nos deram e, e os projetos, pronto, vivem 2 ou 3 anos sejam bons ou maus, acabam. Pronto. Acabam. É um bocadinho, é um bocadinho, é um bocadinho por aí. Mas Mas aí pronto, você depois, conseguiu aprender um monte nesse projeto, né? Você consegue, ainda sim, mais sim, sim. os vínculos que você Para acaba para tendo, já foi assim o meu primeiro trabalho a sério, sim. E depois também tem lá pessoas muito interessantes na MPC com quem eu gostei muito de trabalhar. Nem sei se alguma delas está aqui a assistir, mas sim, havia lá umas quantas pessoas com quem eu voltava a trabalhar, sem dúvida. que bacana. E volta e meia ainda se mantém o contacto. Mas pronto, depois entretanto saí daqui e fui meter na aventura do oceanário. É aqui que começa a aventura do oceanário, que você já visitou. Mas então, deixa eu te perguntar, o Diz oceanário isso. hoje ele é privado ou ele é do governo? Bem, não sei quem é que está aqui a ver esta conversa, não sei se posso... Como é que é? Não, não sei quem está a ver esta conversa, não sei se posso falar, mas eu vou falar, né? Pode falar tudo. Pode falar tudo. Não, o oceanário neste momento é privado, até porque vou dizer bem de privado, porque normalmente aqui em Portugal não costuma ser muito frequente. Aqui em Portugal o que é privado é mau, é para fazer dinheiro e vai É destruir mesmo. tudo. Mas por acaso no oceanário, do que eu tenho conhecimento, não é? Porque eu não ando lá mesmo dentro. Ahm, mas então o oceanário pertencia ao Estado, pertencia a uma empresa pública, a Parque e eu não quero estar em erro, mas acho que desde 2015 ou 2016, por aí, foi privatizado, não foi privatizado, eu acho que foi concessionado a Tá. uma sociedade anónima, a uma fundação maior. E o grande problema que eu acho que o acionário tinha era que eu acho que o oceanário nunca teve tanto investimento como tem agora. Isso é uma realidade e não só para quem lá trabalha, mas para como quem visita o oceanário nos últimos anos. O oceanário evoluiu o que devia ter evoluído nos últimos 20. É E mesmo? muito por... o oceanário eu acho que sempre perdeu lucro. Ou seja, a quantidade de visitantes que o oceanário tem permite que o oceanário dê lucro. O problema é que quando pertencia ao Estado,
esse lucro era todo revertido para o Estado e o Estado todos os anos alocava uma nova verba ao oceanário, que não sei se era suficiente ou não, mas o que é certo é que poucas coisas mudaram enquanto o oceanário É o Estado. pertenceu ao Estado. Agora, desde que foi concessionado a privados, que se tem visto muito investimento, desde muitos projetos de conservação novos, muita coisa em termos de educação marinha nova. Foi criada uma nova fundação, a Fundação Oceano Azul, uma fundação internacional com vários curadores de vários sítios do mundo e que é sediada aqui em Lisboa, com a sua sede no Oceanário de Lisboa, é o seu principal ativo. E por isso acho que as pessoas, pelo menos aqui em Portugal, veem muitas vezes veem a privatização assim como Ruim. uma coisa má e em alguns sítios até pode ser. Por exemplo, não sei se o meu pai está aqui a assistir, mas acho que o caso, o caso de onde o meu pai trabalha, acho que foi um desses maus exemplos, os CTT, os Correios aqui em Portugal, que acabaram também por ser concessionados e que na verdade a coisa começou a funcionar bastante pior. Mas no oceanário a coisa foi bastante diferente, ou seja, os privados que entraram disseram que a gente não quer dinheiro do oceanário, a gente não quer fazer dinheiro com o oceanário, a gente quer é que o oceanário cumpra a sua missão de proteção e conservação dos oceanos. Fantástico. E, Era para ser isso, né? e, Digo, e, nasce e com esse foi. propósito, né? Sim. E acho que está no bom caminho, ou pelo menos do que se vê. Não só lá está pessoas que lá trabalham, mas também as pessoas que visitam, acho que a experiência é cada vez melhor. Ô, E Pedrão, pronto, rapidinho, estão te perguntando aqui em qual universidade você fez a tua licenciatura. na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E Aqui tem um departamento de ciências marinhas ou é um departamento de biologia? Como é? tem, Tem. então, o curso já mudou um bocadinho. Tem um departamento de Biologia Animal que engloba já estou aqui a mandar mensagens, que engloba a parte marinha e a parte terrestre também, mas dentro da própria faculdade temos um instituto que é o MARE, e o MARE assim, é que trabalha mais com espécies marinhas ou com espécies de rio, malta mais dedicada às coisas da água. Mas sim, há muitos professores, temos uma boa equipa de Biologia Marinha, ou bons professores de Biologia Marinha na Faculdade de Ciências. E também uma das coisas é que, mais uma vez, por sermos um país pequenino e porque nos conhecemos, quem trabalha em Biologia Marinha em Portugal o É conhece, conhecido. Fica. já ouviu falar daquele prof, já teve aulas com ele, já o ouviu em qualquer sítio. E então também acabas por ter muitos profs convidados, acabas por ir ter aulas a muitos sítios, inclusivamente aulas no Oceanário, por exemplo. Olha, que legal. É fixe, Isso é é muito fixe. legal. Isso é muito legal. Eu também não tirei mestrado, temos um mestrado mesmo, acho que se chama mesmo Biologia Marinha. Mas a Ana Rita, que acho que está aqui a ver a conversa, eu acho que ela eu acho que ela está a fazer o mestrado e por isso pode dizer como é que chama o mestrado, mas acho que também é muito fixe. Eu não o fiz, mas conheço algumas pessoas que fizeram e acho que a faculdade também está bastante bem preparada. Apesar de não ser mesmo ao lado do mar, o que era espetacular. Mas se calhar se fosse ao lado do mar eu ainda estava a fazer a licenciatura, não é? Não termina nunca. Exatamente, foi o caso da minha irmã. Foi o caso da minha irmã, ela também se calhar estava aqui a assistir. E ela teve a felicidade, ela também tirou Biologia Marinha. Ecologia Marinha, exatamente. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. A minha irmã também foi pouca a criatividade dela e então decidiu ir para a Biologia Marinha também. Mas Você não entendeu? Ela está seguindo o exemplo do irmão mais velho. espero que seja isso, espero que seja isso. Mas olha, já agora a propósito disso, já falei com ela e acho que estás no teu livre Boa. direito de a convidar e se quiserem Com ficar certeza. a saber como é que se tratam de tubarões e raias e outras coisas mais que têm lá embaixo no Algarve, no Submarino. Fantástico. Mas Obrigado. pronto, falando um bocadinho, é só falares com ela e ela há de estar disponível.
falando um bocadinho do curso dela, ela tirou o curso em Peniche. Ou seja, imagina o que Uau. seria 4 anos, não é? Ali em Peniche, a viver sozinha, naquela casa. Há Nossa. de ter sido, há de ter sido 4 anos engraçados para a vida dela. Há de ter sido. Nossa, se fosse eu, se calhar ainda lá estava a tirar o curso. Mas pronto, oceanário. Então o que é que a gente faz no oceanário? Olha, comecei por fazer ações em escolas. Foi assim que comecei a trabalhar no oceanário e a fazer sessões de plasticologia marinha. Ou seja, tentar passar um bocadinho a mensagem. E já tiveste aqui eu não tive a oportunidade de ver a conversa toda, mas já tiveste alguém a falar também sobre o plástico, acho eu, há Uhum. 2 semanas atrás. E pronto, aqui em Portugal, neste momento, ou seja, últimos 2 anos, 3 anos no máximo, tem havido grandes campanhas e tem havido uma grande sensibilização em relação ao plástico nos oceanos. Podíamos sempre fazer mais, mas eu acho que já está a fazer muito, porque na verdade os miúdos com quem a gente contacta, e como tu meteste na minha descrição, como mais de 100 mil pessoas já passaram pelas minhas atividades. Ahm, ou seja, acho que há Isso, cada vez. cara, desculpa, esse é um número surreal. É um Mas, número mas impressionante que se conseguiu, que vários miudinhos aí, mais de 100 mil crianças, cara, tiveram a oportunidade de te ouvir falar de conservação e falar dos mares. Cara, isso é, é ver- incrível. é Muito verdade, parabéns mas por isso. já te vou explicar como é que isso acontece, porque na verdade eu acho que em Portugal deve ser o projeto que faz mais números em conservação marinha, como é lógico, em educação marinha, digo, deve ser o projeto que faz mais números em Portugal. E a gente tem que Mas, trazer isso pra cá depois, tá? Depois eu quero falar contigo com calma, no privado aí, sim, pra gente. A gente tem que trazer esse exatamente, projeto isso é pra que cá. era, isso é que era. Há de estar aqui algumas pessoas a ver que não se importava nada que isso acontecesse. Mas pronto, então eu comecei por fazer essas ações nas escolas e o oceanário viu que eu era muito bom e então decidiu chamar-me para eu começar a trabalhar mesmo lá no oceanário. Mas na verdade tinha um projeto já para mudar, que era este o projeto do Vai Vem. E Depois, Projeto eh, vai e vem. depois no final, depois no final vou, vou mandar assim um mail com todos os links destes projetos todos que estou a falar para as Por pessoas depois favor. ficarem a perceber melhor o que é que a gente teve aqui a falar, ou se quiserem investigar mais, ou se quiserem mesmo participar em algum deles, força. Então, em que é que consiste o projeto Vai Bem? O projeto Vai Bem é basicamente uma carrinha mágica. É um caminhão que anda a viajar por Portugal. Já cobrimos, eu estou no projeto há 4 ou 5 anos, já não sei bem, 4 anos acho eu. E já viajámos por Portugal inteiro, ou seja, basicamente semana sim, semana não, praticamente, há assim algumas alterações, mas semana sim, semana não. Partimos então para um novo local, um novo município aqui em Portugal, Tanto na onde região lá chega costeira quanto na parte do interior. Vocês vão para todos os tudo, lugares. tudo, tudo, Uau, que tudo, incrível. tudo. Lá Que está, mais incrível. uma vez a vantagem, podemos correr tudo porque dá para ir. Dá para ir, porque se calhar se for no Brasil, se calhar tínhamos que pensar num avião em vez de ser um caminhão. Mas, eh, É. mas pronto, Não, mas dá pra é fazer, muito dá pra fixe. fazer, dá pra fazer. Dá Dá pra para fazer. fazer. Eu acho que só São Paulo deve ser um Portugal inteiro. Mas pronto. É. Mas, mas O estado pelo menos. O estado pelo menos. pois, só o Estado dava para estar aí uns valentes anos a batalhar. Mas então, o projeto é muito engraçado. E Ó, quando tão te dizendo aqui que só te convidaram pro vai e vem porque você é alto, Pedro. sim, é porque é preciso é preciso montar assim umas paredes mais altas e às vezes É pra mão de obra. é verdade, é verdade. Mas sim, eu sou muito gozado por causa disso, por me terem chamado porque eu sou alto. Há coisas que só o Pedro é que consegue fazer, quando o Pedro não está lá tem que ser malta às cavalitas umas das outras e ou colo umas das outras, ou subir a cadeiras, ou subir a mesas para Sobe em cima do. conseguir fazer algumas tarefas.
mas olha, o projeto é mesmo muito fixe. E quando me propuseram de coordenar as ações deste projeto, ou seja, não sou eu que estou a gerir o projeto, eu estou simplesmente a pegar no caminhão e a levá-lo para onde me dizem que eu tenho que levar. Ou seja, estou só a coordenar as ações lá no local. O Tomás é que faz essa parte mais administrativa Mas a dentro do mágica é no campo. oceanário. A mágica acontece no campo. Sim, exatamente. Ou seja, pego no meu caminhão, vou para o sítio, estou lá uma semana a receber escolas e a receber idosos, ou seja, cobrimos a população inteira, já recebemos miúdos de 2 a 3 anos que ficam a olhar assim para ti que quase que nem percebem o que tu estás a dizer, como já recebemos pessoas de 100 anos praticamente, 90 anos, Caramba. lá, por exemplo, terceira Ah, e idade não é que... tão só, não é focado esse projeto em crianças. Ele tá Não, para qualquer classe, na verdade. sim, ou seja, o nosso esquema é, enquanto estamos durante o ano letivo, ou seja, quando estamos em período de aulas, normalmente durante a semana é dedicado às escolas. E durante o fim de semana recebemos todo o tipo de público, quer seja famílias, público em geral, quer seja grupos organizados, por exemplo, escoteiros e grupos da igreja, aparece-nos tudo. E isso é um bocadinho a magia deste projeto, é que cada ação, cada sítio que tu vais é uma história diferente, estás a ver? As personagens que vais encontrar são completamente diferentes, estás a ver? Quando vais para aquele Portugal profundo, é muito engraçado, encontras sempre pessoas que partes a rir. E depois tem outro fator muito engraçado e que acontece, que acontece principalmente em sítios mais pequeninos, assim, mais em vilas e em sítios com menos gente, é que o oceanário em Portugal é conhecido por toda a gente, não há nenhum português que não saiba o que é o oceanário, ou seja, quando nós chegamos, há logo um grande impacto, ou seja, tu depois durante essa semana és abordado por pessoas na rua ou miúdos que estiveram É contigo durante uma mesmo. semana e dizem mãe, mãe, olha o menino do oceanário e assim. E, Que e bonito. então, Dá um autógrafo. exatamente, é quase isso. Nesses sítios pequenininhos ainda dá mais prazer porque as pessoas valorizam muito. Estás a ver? É isso que eu queria Porque te perguntar. Como que é o feedback disso, do projeto? o feed- Vocês dão as aulas, vocês fazem as atividades e o pessoal retorna. Como é que vocês sabem se foi uma ação bem efetiva ou se foi uma ação que talvez mereça um retorno? Sim, olha, essa é uma guerra antiga. Porque acho que é uma guerra antiga e acho que é uma guerra de grande parte dos projetos de educação ambiental. É de facto tu conseguires medir o O impacto impacto. É. o impacto que tiveste, porque tu, muitas vezes estas sessões de educação ambiental são sessões pontuais, são sessões de toque e foge, ou seja, ninguém vai para casa preencher um questionário, ou Uhum. ninguém preenche um questionário antes e outro depois para ver o que é que Como é que mudou, foi? ao passar de um mês ainda continua a tomar as atitudes que a gente falou durante a sessão. Ou seja, é difícil, e esse acho que é um dos grandes problemas da educação ambiental, é que é difícil medir o impacto que tem, por ser um impacto social, ou seja, não É, estamos a ver é até demorado, né? E até muito não estamos a demorado ver, a transformação. exato, não estamos a ver quantas bactérias morreram na placa de Petri, não é? Estamos a ver tipo, dentro de uma escala de pessoas que se calhar falaram a outras ou que tomaram de facto alguma atitude, mudaram Uhum. algum comportamento, mas é muito difícil de dar números a isto, não é? De tornar assim um bocadinho mais Sim. científico e estudar um bocadinho mais o impacto. Dá para fazer, mas normalmente estes projetos os projetos de educação ambiental, são mais uma vez tão pequeninos, são geridos por organizações não governamentais que muitas vezes não têm as melhores Uhum. condições financeiras e recursos humanos para terem pessoas a tratar
desses follow-ups, não é? Que todos os projetos deveriam ter para sabermos se de facto vale a pena continuar a fazer ou não vale a pena continuar a fazer. E, Por isso, e o qual sugestão você daria para esse projeto? Se para dar uma melhoria, por exemplo, que tipo de retorno você acha que seria possível para um projeto de educação ambiental desse? Para você medir o impacto, por exemplo. Porque eu queria antes entender também, na verdade, para a gente ter essa resposta, quais atividades vocês promovem no projeto? Vocês vão lá, é só palestras? As atividades. Vocês dão palestras ou vocês levam bichos, esqueletos? Como que é? Espera aí. A gente então a sessão divide-se em várias coisas, em vários momentos. Normalmente em 2 momentos, quando não se tem que inventar muito. Mas a sessão divide-se em 2 momentos. Temos um momento dentro do caminhão, que é um bocadinho assim mais positivo, temos uma apresentação e os temas também vão variando. Agora nestes últimos 3 anos estivemos a falar sobre o plástico no mar, mas antes estávamos a falar sobre as profissões ligadas ao mar. Então dentro do caminhão nós fazemos uma apresentação que é adaptada aos diferentes anos de escolaridade exatamente, que nos recebem, adaptando a linguagem, adaptando os temas, os conteúdos, etc. E depois temos uma parte cá fora que é um bocadinho mais prático, em que eles neste momento têm de fazer uma limpeza de praia, ou seja, nós temos uns tabuleiros com areia e que pomos algumas coisas que são naturais, como é, por exemplo, o caso de conchas e pedras e paus que tu encontras na praia, mas pomos também lixo. E a ideia é eles tentarem perceber o que é lixo do que não é lixo, o que é que tem que tirar da areia, o que é que mais tem que tirar de sensibilidade mesmo, né? As pessoas Sim, começarem a desenvolver essa... Sim, mas isto era o que eu estava a falar há bocado. Aqui em Portugal esta questão do plástico do mar tem sido bastante exaustiva e eu acho que ainda bem. E é raro hoje o miúdo em que tu falas do plástico e lhe perguntas, então, mas qual é que é o problema do plástico? E eles sabem. É mesmo. Aqui em Portugal eles sabem que as tartarugas comem o plástico ou que podem ficar presas no plástico. Outra, que incrível. Eles sabem quando vão ao supermercado já não podem comprar sacos de plástico, ou sabem que não devem usar palhinhas, ou seja, tem sido feito uma grande campanha. E já agora vou aproveitar este momento de publicidade, já que estamos a falar do plástico no mar. A minha colega vai me desculpar, eu ainda não tive tempo de o ler todo, porque agora ando a escrever os meus próprios livros e acho que já vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso. Por favor. Mas é um livro que eu tenho aqui que é muito fixe. Eu não sei se conseguem ver. Parece ao contrário. Pois é, porque a câmera está ao contrário. Plásticos marinhos, é isso? Mas pronto, chama-se Plásticos Marítimos, é da Ana Pego. É como se fosse uma espécie nova, é como se fosse um nome científico, Plásticos Marítimos. Ah, que legal. E é escrito pela Ana P, que foi uma colega minha logo quando eu entrei para fazer as primeiras atividades do oceanário, e ela está mesmo na linha da frente disto do lixo do mar. Ela recolhe lixo na praia para fazer grandes instalações artísticas. Tem também outra pessoa que eu preciso conversar. Então, se for preciso facultar contactos, terei todo o gosto. E ela de certeza que também não se importará de falar sobre este livro, que é espetacular. Eu não sei se ele saiu no Brasil, não, mas vamos conversar disso. Qualquer das maneiras está em português, ou mesmo através do site vocês conseguem comprar o livro se quiserem. Mas, Pedro, pronto, só rapidinho. Falta 1 minuto para acabar essa primeira hora. Eu vou encerrar aqui e entro de novo para a gente continuar o papo. Tá? Alright. Queria convidar todo mundo para participar aí também, para a gente continuar. Vamos! Só um pouquinho.